Oi, gente, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, vão me dizendo aí. Alguém aí a fim de me ajudar, ajudante do dia, só para ficar para aceitar o pessoal, se alguém puder. Ai, Lari, muito obrigada. Vou te colocar aqui. Hum, Todo mundo sabe aí onde estamos? Lari, coloquei, obrigada. Vamos para a leitura do último dia, que é o dia 18 de maio. Vejam aí se todos se acham, que para mim fica na página 106 do livro físico. Não sei para vocês como é que tá. Se puderem colocar aqui no chat, que aí sempre ajuda também as outras meninas. Vamos começar? Então, aqui, de 18 de maio. Há anos não dormia tão bem como na noite passada. Depois do banho, porém, queixou-se de frio na nuca, contrações e dores no rosto, nas mãos e nos pés. Suas feições estavam tensas e os punhos cerrados. A hipnose não revelou qualquer conteúdo psíquico subjacente às câimbras no pescoço. Melhorei-as através de massagens depois que ela havia despertado. Aqui na nota de rodapé. Seu assombro na noite anterior pode ter decorrido tanto tempo desde que ela tivera câimbras no pescoço, fora, portanto, um pressentimento de um estado que se aproximava, que já estava sendo preparado na ocasião e que foi percebido no inconsciente. Essa curiosa espécie de pressentimento ocorria regularmente no caso já mencionado da senhora Cassilier, quando, por exemplo, estando em esplêndido estado de saúde, ela dizia: faz muito tempo que não me assusto com bruxas à noite. Ou, como estou satisfeita por não ter dores nos olhos há tanto tempo. Eu podia ter certeza de que, na noite seguinte, uma grave investida de seu medo de bruxas daria um trabalho extra à sua enfermeira. Ou de que seu próximo ataque de dores nos olhos estava prestes a começar. Em cada uma dessas ocasiões, o que já se achava presente como um produto acabado no inconsciente estava começando a se revelar de modo indistinto. Essa ideia, que surgiu como um pensamento repentino, era elaborada pela consciência oficial, para empregarmos o termo de Charcot, que não suspeitava de nada, transformando-se numa sensação de satisfação, que rápida e invariavelmente se revelara injustificável. A própria senhora Cassini, mulher muito inteligente, a quem sou grato pela grande ajuda recebida para minha compreensão dos sintomas histéricos, ressaltou-me que fatos dessa natureza podem ter dado origem a superstições sobre o perigo de vangloriar-se ou de prever males. Não devemos, por um lado, alardear nossa felicidade, nem, por outro, falar do pior, senão ele acontecerá. A verdade é que só nos vangloriamos de nossa felicidade quando a infelicidade está à espreita e tomamos consciência de nossa previsão sob a forma de jactâncias, porque, em tais casos, o conteúdo daquilo de que nos lembramos surge antes do sentimento que lhe é pertinente. Porque uma ideia contrastante, agradável, se acha presente na consciência. Encontrar-se-á encontrar-se-á uma alusão a esse mesmo ponto numa nota de rodapé do início de uma obra de Freud, escrita cerca de 30 anos depois, A Negação, de 1925. Espero que esse resumo do histórico das 3 primeiras semanas do tratamento seja suficiente para fornecer um quadro nítido do estado da paciente, da natureza de meus esforços terapêuticos e na medida de seu êxito.
Passarei agora a ampliar o relato do caso. O delírio que acabo de descrever foi também a última perturbação importante no estado da senhora M. von M., visto que eu não tomava a iniciativa de procurar sintomas e sua base, mas esperava que algo surgisse no paciente ou que ela me revelasse algum pensamento que lhe estivesse causando angústia. Suas hipóteses logo deixaram de produzir material. Assim, passei a usá-las principalmente com a finalidade de proporcionar-lhe máximas que ficassem sempre em sua mente e que a protegessem contra recaídas em estados semelhantes quando voltasse para casa. Naquela época, eu estava sob total influência do livro de Bernheim sobre sugestão. O próprio Freud traduziu esse livro e previa mais resultados dessas medidas didáticas do que o faria hoje. O estado da minha paciente melhorou tão depressa que ela logo me assegurou que não se sentia tão bem desde a morte do marido. Após um tratamento que durou ao todo 7 semanas, permiti-lhe que voltasse para sua casa no Báltico. Não fui eu, mas o Dr. Breuer quem recebeu notícias dela cerca de 7 meses depois. Seu estado de saúde continuara bom durante vários meses, mas depois havia voltado a piorar como resultado de um novo choque psíquico. Sua filha mais velha, durante a primeira estada de ambas em Viena, já havia tido, como a mãe, cãibras no pescoço e ligeiros estados histéricos. Em particular, porém, sofrera de dores de andar, em virtude de uma retroversão do útero. A conselho meu, procurar para tratamento o Dr. N., um dos nossos mais famosos ginecologistas, que recolocara o útero em sua posição por meio de massagens, havendo ela ficado livre de problemas durante vários meses. Seus problemas reapareceram, contudo, enquanto as duas estavam em casa, e a sua mãe chamou um ginecologista da cidade universitária vizinha. Ele receitou para a moça um tratamento local e geral, que, todavia, acarretou uma grave doença nervosa. Ela estava, na época, com 17 anos. É provável que isso já fosse um indício de sua predisposição patológica, que iria manifestar-se 1 ano depois numa alteração do caráter. A mãe, que havia entregue a moça às mãos dos médicos com a sua habitual mistura de docilidade e desconfiança, foi dominada pelas mais violentas autorrecriminações, após o infeliz resultado do tratamento. Uma associação de ideias que eu não tinha investigado levou-a à conclusão de que eu e o Dr. N éramos os responsáveis pela doença da filha, porque havíamos feito pouco caso da gravidade do seu estado. Por um ato de vontade, por assim dizer, ela desfez os efeitos do meu tratamento e de imediato recaiu nos estados dos quais eu havia libertado. Um ilustre médico de suas redondezas, a quem procurou para obter orientação, juntamente com o Dr. Breuer, que se correspondia com ela, conseguiram convencê-la da inocência dos 2 alvos de suas acusações. Mas, mesmo depois que isso se dissipou, a aversão formada contra mim, nessa época, permaneceu como um resíduo histérico, e ela declarou que lhe era impossível reiniciar o tratamento comigo. A conselho da mesma autoridade médica, recorreu à ajuda de um sanatório na Alemanha setentrional. Por desejo de Breuer, expliquei ao médico encarregado as modificações da terapia hipnótica que eu julgara eficazes no caso dessa paciente. Essa tentativa de transferência falhou completamente. Nota: embora o termo em alemão seja, eu não sei dizer, é evidente que não está sendo empregado no sentido técnico de transferência, que é encontrado pela primeira vez no final desse volume. É engraçado, porque a transferência aqui está dizendo de uma transferência de tratamento, uma transferência do médico em si, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver em mente da questão da transferência como algo no sentido técnico, também faz sentido, né, de que
houve uma tentativa de mudança dessa transferência porque era necessário que houvesse alguma transferência para que o tratamento ocorresse. Talvez com ele isso não tivesse acontecido. Então, embora não esteja sendo dito nesse significado, né, de técnica, também dá para a gente pensar dessa forma. Faz sentido para vocês? Sim, não? Entenderam o que eu quis dizer? Vocês ficam com a câmera desligada? Não sei se faz sentido, se não faz, vou dar bronca mesmo. Deixa eu ver aqui. Sim, Shine. Beleza. Desde o início, ela parece ter mostrado uma disposição contrária ao médico. Olha aí, né? Esgotava-se na resistência ao que quer que fosse feito por ela. Ficou deprimida, perdeu o sono e o apetite. E só se recuperou depois que uma amiga sua, que foi visitá-la no sanatório, na verdade a sequestrou às escondidas e tratou-a em sua casa. Pouco tempo depois, exatamente um ano após seu primeiro encontro comigo, ela estava de novo em Viena e mais uma vez se entregou aos meus cuidados. Achei-o muito melhor do que esperava pelos relatos que recebera por carta. Podia movimentar-se e estava livre da angústia, e grande parte do que eu conseguira um ano antes ainda se mantinha. Sua principal queixa era com relação a frequentes estados de confusão, tempestades na cabeça, como as denominava. Além disso, sofria de insônia e muitas vezes ficava em prantos por horas a fio. Sentia-se triste numa determinada hora do dia, 5 horas. Esse era o horário habitual em que, no inverno, pudera visitar a filha na casa de saúde. Gaguejava e emitia o estalido com grande frequência, e esfregava as mãos como se estivesse enfurecida. Quando lhe perguntei se estava vendo muitos animais, apenas respondeu: "Oh, fique quieto." A minha primeira tentativa de induzir a hipnose cerrou os punhos e exclamou: "Não deixarei que me apliquem nenhuma injeção antipirética. Prefiro ter minhas dores. Não gosto do Dr. E. Ele me é antipático." Compreendi que ela estava presa à lembrança de ser hipnotizada no sanatório e acalmou-se tão logo eu a trouxe de volta para a situação atual. Logo no início do tratamento, reiniciado, tive uma experiência instrutiva. Eu lhe havia perguntado há quanto tempo a gagueira voltara, e ela respondera de forma hesitante, sob hipnose, que tinha sido desde um choque que experimentara em D durante o inverno. Um garçom do hotel em que estava hospedada havia se escondido em seu quarto de dormir. Na escuridão, disse ela, confundira o objeto com um sobretudo e estendera a mão para apanhá-lo, tendo o homem, de repente, dado um pulo para o alto. Eliminei essa imagem mental e, de fato, a partir daquele momento, ela deixou de gaguejar visivelmente, quer na hipnose, quer na vida de vigília. Não me recordo do que foi que me levou a testar o êxito da minha sugestão, mas quando voltei na mesma noite, perguntei-lhe, num tom aparentemente inocente, como eu poderia trancar a porta quando fosse embora, quando ela estivesse deitada dormindo, de modo que ninguém pudesse entrar furtivamente no quarto. Para o meu assombro, ela levou um susto horrível e começou a rilhar os dentes e esfregar as mãos. Revelou que tivera um choque violento depois desse tipo em D, mas não consegui persuadi-la a contar-me a história. Percebi que tinha em mente a mesma história que me narrara aquela manhã durante a hipnose, e que eu julgara haver apagado. Em sua hipnose seguinte, contou-me a história com maior riqueza de detalhes e maior vessimilhança. Agitada, estivera andando pelo corredor de um lado para o outro, e encontrara aberta a porta do quarto da empregada. Tentou entrar e sentar-se. A empregada lhe bloqueou o caminho, mas a paciente não se deixou deter, e entrou. E foi então que viu, contra a parede, o objeto escuro
que veio a se revelar como sendo um homem. Evidentemente, o fator erótico dessa pequena aventura é que a levara a fazer um relato falso da mesma. Isso me ensinou que uma história incompleta sob hipnose não produz nenhum efeito terapêutico. Acostumei-me a considerar incompleta qualquer história que não trouxesse melhor. E, aos poucos, tornei-me capaz de ler no rosto dos pacientes se eles não estariam me ocultando uma parte essencial das confissões. Essa parte eu acho que é importante até para a gente pensar hoje, né, na questão de como vem os relatos na clínica, de como isso acontece, do discurso, de que por muitas vezes o discurso ele começa por partes, até se formar um discurso sobre algo que preenche as lacunas, de fato não é da primeira vez, né? Então, uma história incompleta, no sentido, né, se for um discurso incompleto ali na análise, também não produz o efeito que a gente busca. É preciso que sejam preenchidas as lacunas. Faz sentido para vocês? Sim, faz muito sentido. E eu também lembro das aulas de um professor na graduação, que ele falava daquele não dito, daquilo que aparecia nas entrelinhas, sabe? Que a gente tinha que começar a prestar atenção na análise dos pacientes. Sim. E é isso, né, Chay? O não dito, por vezes, é um caminho até que seja dito. Uhum. Né? E o quanto é importante que o paciente possa dizer. Sim. Sabe que eu acho que quando conectamos até essa semana na última aula, a gente estava lendo, acho que não está aqui o livro, não. A gente estava lendo Fundamentos da Clínica Psicanalítica, Construções em Análise. E ele estava falando, eu lembrei, não sei por que agora, mas era algo nesse sentido, de um caso de uma paciente que estava relatando questões referentes a alguns tipos de abuso sofrido. E o quanto é difícil para algumas pessoas dizerem que foram vítimas de algum abuso. Então, elas veem assim, se a fulana disse que ela passou por isso, é abuso. Se eu passei por isso, eu não nomeio dessa forma. E como é necessário, às vezes, muitas sessões mesmo, muitos encontros, muitas tentativas de fala, até que alguém consiga dizer que sofreu um abuso, independente de qual tenha sido ele. Talvez a gente pensar num exemplo bem generalista aqui, né? Não tem pessoas que apanham, e aí quando elas veem posts no Instagram, tudo, elas chegam e dizem, mas eu sou grata por ter apanhado, ainda bem que eu apanhei, e coisas nesse sentido. Eu acho que por muitas vezes entra na questão de não querer dizer sobre o que sentiu naquele momento de, talvez, de angústia ou de tristeza, principalmente voltado para a figura, então, ou da mãe ou do pai. E aí diz que é grato para que aquilo tenha algum sentido e para que sinta que preserve algum afeto. Não consegue dizer o quanto que aquilo, na verdade, não foi bom. E aí é preciso, dependendo do sofrimento, né, que se estabelece ali, é preciso que a pessoa passe a enxergar aquilo como ela sente, e não como ela gostaria de sentir. Faz sentido? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Sim, tipo, e também é muito difícil para que ela bote aquilo para fora, para que ela fale que aquilo, sabe, às vezes machuca, mas ela acha que aquilo é bom, sabe? Fica aquela coisa meio de dualidade. Sim, até em relacionamento abusivo a gente vê muito isso, dessa dualidade, não vê? É aquele comportamento assim, ele me controla porque ele tem medo de me perder. Ele tem muitos ciúmes, mas é porque ele me ama. É uma dualidade sobre esses sentimentos, assim. Sabe que, falando de dualidade, eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Acho que eu já indiquei ele em alguns outros momentos. Cara, esse livro é muito bom para pensar justamente sobre isso, sobre essa confusão do que é o amor.
bem bacana. Deixa eu ver aqui, a Kaiva colocou, diz sobre a forma que a pessoa consegue elaborar naquele momento. E é só. Ele é bruto, bebe, mas é trabalhador, não falta nada em casa. Essa daí também se escuta muito. Acho que, por vezes, numa tentativa de se convencer sobre o afeto. Sabe, muitas vezes os pacientes têm dificuldade de falar, principalmente de falar sobre pessoas que eles entendem que amam. Eu até tenho um post sobre isso no Instagram, que eu já disse para algumas pessoas que falar da mãe ou do pai, ou de qualquer outra pessoa em análise, não é falar mal daquela pessoa, é falar como você se sente diante da relação que se estabelece entre elas. Né? Então, minha mãe me bateu e isso me gerava raiva. Não é que você está falando que a sua mãe é uma abusadora, agressiva. Não, você está dizendo de como você se sentia diante daquilo. E é importante que na análise seja dito como se sente. Claro que algumas vezes as pessoas estão ali e para elas o discurso eu estou falando mal. Porque a Maria é horrorosa, porque a Maria é agressiva, porque a Maria é fofoqueira, porque a Maria bate. Por vezes parece que é um falar mal, mas a gente sabe que o que a gente está escutando não é nesse sentido, não vai para essa via de fofoca ou de julgamento, de querer dizer que alguém é isso ou aquilo. O que importa, de fato, é o que se sentiu diante daquilo, diante daquela situação, daquela pessoa, né? Para a gente é isso que é importante. Só que é um discurso difícil, que muitas vezes não se consegue, sei lá, em 3 sessões de análise. Então, essa frase aqui, isso me ensinou que a história incompleta sobre hipnose não produz nenhum efeito terapêutico. Eu acho que dá para a gente pensar que um discurso incompleto, né, uma memória incompleta, talvez não produza um efeito de análise. Beleza? Vamos lá. O trabalho que tive de levar... Antes de continuar, deixa eu falar, não sei se para vocês está fazendo barulho de obra aí. Aquelas, né? Não, porque o Quintas com Freud é assim, né? Tudo acontece, gente. Tipo, ao vivo, assim, tudo acontecendo. E aí, hoje está tendo uma obra na vizinha aqui. Tá um barulho. Mas que bom que vocês não estão ouvindo. Então, beleza. O trabalho que tive de levar a efeito com ela, nessa ocasião, consistiu em lidar, por meio da hipnose, com as impressões desagradáveis que ela recebera durante o tratamento da filha e quando de sua própria estada no sanatório. Ela estava cheia de raiva, reprimida pelo médico que a tinha obrigado, sob a hipnose, a soletrar a palavra S-A-P-O e me fez prometer que jamais a faria dizer isso. A esse respeito, aventurei-me a fazer uma brincadeira prática numa das minhas sugestões a ela. Este foi o único abuso da hipnose. Aliás, um abuso muito inocente, cuja culpa, para com essa paciente, tenho de confessar. Assegurei-lhe que sua estada no sanatório, em tal vale, se tornaria tão remota para ela que ela nem sequer conseguiria lembrar-se do nome. E sempre que quisesse referir-se a ele, hesitaria entre Berg, colina e tal, de Wald, bosque, e assim por diante. Isso efetivamente aconteceu, e logo o único sinal remanescente de sua inibição da fala foi sua incerteza sobre esse nome. Por fim, após uma observação de Dr. Breuer, aliviei-a dessa paramnésia compulsiva. Travei com o que ela descrevia como as tempestades na cabeça, uma luta mais longa do que com os resíduos dessas experiências. Quando a vi pela primeira vez num desses estados, estava deitada no sofá, com as feições transtornadas, e todo o corpo em permanente agitação. Ficava a pressionar a testa com as mãos e a chamar, em tons de súplica e desânimo, o nome M, que era de sua filha mais velha e também o seu. Sob hipnose, confessou-me que esse estado era uma repetição
de numerosos acessos de desespero, pelos quais se vira dominada durante o tratamento da filha. Quando, depois de passar horas tentando descobrir algum meio de corrigir seus efeitos negativos, não se lhe apresentava nenhuma saída. Quando, em tais ocasiões, sentia que seus pensamentos ficavam confusos, adotava o hábito de chamar pelo nome da filha, de modo que pudesse ajudá-la a desanuviar a cabeça. E isso porque, durante o período em que a doença da filha lhe estava impondo novos deveres e ela sentia que seu próprio estado nervoso mais uma vez começava a dominá-la, ela determinou que o que quer que tivesse a ver mais com a moça devia ficar isento de confusão, por mais caótico que tudo mais pudesse estar em sua cabeça. No decurso de algumas semanas, conseguimos eliminar também essas lembranças, e a senhora M permaneceu sob minha observação por mais algum tempo, sentindo-se perfeitamente bem. Ao final de sua estada, aconteceu algo que passarei a descrever com pormenores, visto que lança a mais intensa luz sobre o caráter da paciente e a maneira pela qual seus estados se produziam. Visitei-a um belo dia na hora do almoço e surpreendia no ato de atirar no jardim algo embrulhado em papel, que foi apanhado pelos filhos do porteiro. Em resposta à minha pergunta, ela admitiu que era seu pudim seco e que estava a mesma coisa. Ela admitiu que era seu pudim seco e que a mesma coisa acontecia todos os dias. Isso me levou a investigar o que sobrava dos outros pratos e verifiquei que restava mais da metade da comida. Quando lhe perguntei por que comia tão pouco, respondeu que não tinha o hábito de comer mais e que passava mal se o fizesse. A senhora M tinha a mesma constituição do pai, que também tinha o hábito de comer pouco. Quando lhe perguntei o que bebia, disse-me que só podia tolerar líquidos espessos, como leite, café ou chocolate. Beber água, comum ou mineral, lhe perturbava a digestão. Isso tinha todos os sinais de uma escolha neurótica. Tirei uma amostra de sua urina e verifiquei que estava altamente concentrada e sobrecarregada de uratos. Julguei, portanto, aconselhável recomendar-lhe que bebesse mais e resolvi também aumentar a quantidade de seus alimentos. É verdade que ela, de modo algum, parecia magra a ponto de chamar a atenção, mas mesmo assim achei que valeria a pena fazê-la comer mais um pouco. Quando, em minha visita seguinte, ordenei-lhe que ingerisse água alcalina e proibia de lidar com o pudim da maneira como fazia, demonstrou agitação considerável. Farei isso porque o senhor está pedindo, disse. Mas posso dizer-lhe de antemão que dará mau resultado, porque é contrário à minha natureza, e o mesmo aconteceu com meu pai. Quando lhe perguntei sobre hipnose, por que não podia comer mais, nem beber água, respondeu num tom mal-humorado, não sei. No dia seguinte, a enfermeira informou que ela havia comido tudo o que lhe fora servido e bebera um copo de água alcalina. Mas encontrei a própria senhora M numa profunda depressão e num estado de humor muito irritado. Queixou-se de sentir-se dores gástricas muito violentas. Eu lhe disse o que aconteceria, falou. Sacrificamos todos os bons resultados pelos quais vimos lutando há tanto tempo. Estraguei minha digestão, como sempre acontece quando como mais ou bebo água. E agora terei de morrer de fome por 5 dias a uma semana antes que possa tolerar qualquer coisa. Assegurei-lhe de que não havia nenhuma necessidade de ela morrer de fome e que era impossível estragar a digestão dessa forma. Suas dores se deviam somente à angústia em relação a comer e beber. Ficou claro que essa explicação minha não causou nela a mais leve impressão,
pois quando logo depois tentei fazê-la dormir, pela primeira vez não consegui provocar a hipnose. E o olhar furioso que ela me dirigiu convenceu-me de que estava em franca rebelião e de que a situação era muito grave. Desisti de tentar hipnotizá-la e anunciei que lhe daria 24 horas para pensar bem e aceitar a opinião de que suas dores gástricas provinham apenas de seu medo. Essa parte do texto é muito legal combinar com a leitura do texto Construções em Análise. Quem tiver aí o texto, né, quem puder ler, vai percebendo as diferenças de como era colocado antigamente essa questão do convencimento de que, no caso ali, o médico está certo, né, e de ele quer convencer, ele traz essa rigidez de o que eu estou dizendo é certo e ponto, para como isso vem sendo trabalhado no que a gente conhece hoje na análise, de que a gente nunca leva um sim ou um não ali do paciente como uma coisa determinada. Então, ali naquele texto, ele traz a questão de que, por vezes, a gente faz uma intervenção de que o paciente diz sim ou não para aquilo. Então, que por vezes faz sentido ou não. E que não fazendo sentido ou fazendo, a gente não toma como se a gente tivesse acertado e ponto. Ah, então acertei ou mesmo errei, né? Errei e é isso mesmo. Ele fala de uma questão de construção dos resultados, então, que isso vai ter posteriormente. Não existe convencimento mais. Então, hoje, se a gente diz uma coisa e o outro não acha que é aquilo, ou não surte nenhum efeito, a gente não fica insistindo até que o paciente se convença. Então, leiam a partir desse último dia e façam a leitura do texto Construções em Análise e observem esse movimento. Quem já leu, alguém já leu esse texto, Construções em Análise? Tem alguém que estava aqui no Conectado? Acho que sim. Digam se faz sentido para vocês pensarem nesses dois tempos aqui, nesse olhar que ficou tão diferente. Bem bacana. Deixa eu ver aqui onde eu estava. No fim desse período, eu lhe perguntaria se ainda era de opinião que sua digestão podia ser estragada por uma semana pela ingestão de um copo de água mineral e de uma modesta refeição. Se ela dissesse que sim, eu lhe pediria que fosse embora. Essa pequena cena apresentava um acentuado contraste com nossas relações normais, que eram mais amistosas. Ainda tem uma ameaça aqui, né? Se você não concordar comigo, ainda te mando embora. Encontrei-a 24 horas depois, dócil e submissa. Quando eu lhe perguntei o que pensava sobre a origem de suas dores gástricas, ela respondeu: porque era incapaz de subterfúgios. Penso que provém da minha angústia, mas só porque o senhor é dessa opinião. Sabe que é muito bom que ela responde, tá ali, tá dócil e submissa, e responde de um jeito dócil, mas deixa claro, não é a minha opinião, é a sua. Né? Então, quando ela dá uma resposta, penso que provém da minha angústia, mas só porque o senhor é dessa opinião. Quem disse isso foi você. Estou repetindo, mas isso daqui não é meu. Em seguida, coloquei-a em hipnose e perguntei mais uma vez: por que a senhora não consegue comer mais? A resposta veio prontamente e constituiu, mais uma vez, numa série de razões dispostas em ordem cronológica a partir de seu acervo de lembranças. Estou pensando em como, quando eu era criança, muitas vezes acontecia que, por malcriação, recusava-me a comer carne ao jantar. Minha mãe era muito severa a esse respeito, e sob a ameaça de um castigo exemplar, eu era obrigada, 2 horas depois, a comer a carne que era deixada no mesmo prato. A essa altura, a carne já estava muito fria e a gordura muito dura. Ela demonstrou sua repulsa. Ainda posso ver o garfo na minha frente. Um de seus dentes era meio torto.
Sempre que me sento à mesa, vejo os pratos diante de mim, com a carne e a gordura fria. Eu me lembro como, muitos anos depois, morei com meu irmão, que era oficial e teve aquela doença horrível. Eu sabia que era contagiosa e tinha um medo terrível de apanhar sua faca e seu garfo por engano. Estremeceu. E apesar disso, fazia minhas refeições com ele, para que ninguém soubesse que ele estava doente. E como, logo depois disso, cuidei de meu outro irmão quando esteve muito doente de tuberculose. Sentávamos ao lado de sua cama e a escarradeira ficava sempre sobre a mesa, aberta. Estremeceu de novo. Ele tinha o hábito de escarrar por sobre os pratos na escarradeira. Isso sempre me provocava muita náusea, mas eu não podia demonstrá-lo, temendo magoar os sentimentos dele. E essas escarradeiras ainda estão na mesa sempre que faço uma refeição, e ainda me causam náuseas. Naturalmente, removi com cuidado todo esse conjunto de fomentadores de repulsa, e então lhe perguntei por que ela não conseguia beber água. Quando tinha 17 anos, respondeu, a família havia passado alguns meses em Munique, e quase todos os membros haviam contraído catarro gástrico, graças à água potável de má qualidade. No caso dos outros distúrbios, foi logo aliviado pelos cuidados médicos, mas com ela havia persistido. Tão pouco melhorara com a água mineral que lhe fora recomendada. Quando o médico a receitou, ela logo pensou, isso não vai adiantar nada. A partir daquela ocasião, essa intolerância pela água comum e pela água mineral repetiu-se inúmeras vezes. O efeito terapêutico dessas descobertas sob hipnose foi imediato e duradouro. Ela não passou fome durante uma semana, mas logo no dia seguinte comeu e bebeu sem nenhuma dificuldade. 2 meses depois, informou-me numa carta. Estou comendo muitíssimo bem e ganhei bastante peso. Já bebi 40 garrafas de água. O senhor acha que devo continuar? Revi a senhora Von N na primavera do ano seguinte, em sua propriedade rural, perto de D. Nessa ocasião, sua filha mais velha, por cujo nome ela havia chamado durante suas tempestades na cabeça, entrou numa fase de desenvolvimento anormal. Exibia ambições desenfreadas, inteiramente desproporcionais a seus escassos dons, e tornou-se desobediente e até violenta para com a sua mãe. Eu ainda gozava da confiança da senhora M, e fui chamado para dar minha opinião sobre o estado da moça. Tive uma impressão desfavorável da alteração psicológica que se processara na jovem. E para chegar a um prognóstico, também tive que levar em conta o fato de que todos os seus meio-irmãos e irmãs, os filhos do primeiro matrimônio do Sr. Von N, tinham sucumbido à paranoia. Também na família de sua mãe não faltava uma hereditariedade neuropática, embora nenhum de seus parentes mais próximos houvesse desenvolvido psicose crônica. Comuniquei à senhora Von N, sem qualquer reserva, a opinião que me havia pedido, e ela recebeu com calma e compreensão. Ela havia engordado e sua saúde ela era florescente. Tinha se sentido relativamente bem durante os 9 meses decorridos desde o término de seu tratamento. Fora perturbada apenas por ligeiras câimbras no pescoço e outros males de pequena monta. Nos vários dias que passei em sua casa, vim a compreender, pela primeira vez, toda a extensão de seus deveres, ocupações e interesses intelectuais. Conheci também o médico da família, que não tinha muitas queixas da paciente. Logo até certo ponto, ela fizera as pazes com a profissão médica. Em inúmeros aspectos, portanto, ela estava mais saudável e mais apta. Porém, apesar de todas as minhas sugestões de melhora, verificara-se pouca alteração em seu caráter fundamental. Ela não parecia ter aceito
a existência de uma categoria de coisas sem importância. Sua inclinação para atormentar-se era muito pouco menor do que na época do tratamento, e tampouco sua disposição histérica estivera estagnada durante esse bom período. Ela se queixava, por exemplo, de uma impossibilidade de fazer viagens de trem de qualquer duração. Isso aparecera nos últimos meses. Uma tentativa necessariamente apressada de aliviá-la dessa dificuldade resultou apenas na produção de diversas impressões desagradáveis e insignificantes deixadas por algumas viagens recentes que ela fizera e suas imediações. Entretanto, ela parecia relutar em ser comunicativa sob hipnose, e comecei mesmo a suspeitar de que estava a ponto de se afastar mais uma vez da minha influência, e de que essa finalidade secreta de sua inibição em relação aos trens era impedir que fizesse uma nova viagem a Viena. Foi também durante esses dias que ela formulou suas queixas a respeito de lacunas na memória, em especial quanto aos fatos mais importantes. Donde concluí que o trabalho que eu executara 2 anos antes tinha sido inteiramente eficaz e duradouro. Um dia ela passeava comigo por uma avenida que se estendia da casa até uma enseada no mar, e me arrisquei a perguntar se o caminho costumava ficar infestado de sapos. Como resposta, ela me lançou um olhar de censura, embora não acompanhado de sinais de horror. Ampliou isso um momento depois, com as palavras: mas os daqui são reais. Durante a hipnose que induzi para lidar com a sua inibição a respeito dos trens, ela própria pareceu insatisfeita com as respostas que me deu, e externou o temor de que, no futuro, era provável que fosse menos obediente sob hipnose do que eles. Decidi-me a convencê-la do contrário. Escrevi algumas palavras no pedaço de papel, entreguei-o a ela e disse: no almoço de hoje, a senhora me servirá um copo de vinho tinto, da mesma forma que ontem. Quando eu levar o copo aos lábios, a senhora dirá: oh, por favor, sirva-me também um copo de vinho. E quando eu estender a mão para apanhar a garrafa, dirá: não, obrigada, afinal, acho que não vou querer. A senhora então porá a mão em sua bolsa, retirará dela um pedaço de papel e encontrará as mesmas palavras escritas nele. Isso foi pela manhã. Algumas horas depois, o pequeno episódio ocorreu exatamente como havia predisposto, e de maneira tão natural que nenhuma das muitas pessoas presentes notou qualquer coisa. Quando me pediu o vinho, ela revelou visíveis sinais de uma luta interna, pois nunca bebia vinho. E depois de haver recusado a bebida com evidente alívio, pôs a mão na bolsa e retirou o pedaço de papel em que figuravam as suas últimas palavras que haviam pronunciado. Balançou a cabeça e olhou-me com assombro. Após minha visita, em maio de 1890, minhas notícias da senhora N. von N. foram ficando cada vez mais escassas. Soube indiretamente que o estado deplorável da filha, que lhe causava todas as espécies de aflições e agitações, acabou por minar-lhe a saúde. Por fim, no verão de 1893, recebi dela um bilhete pedindo-me permissão para ser hipnotizada por outro médico, visto que voltara a ficar doente e não podia vir a Viena. A princípio, não compreendi por que minha permissão era necessária, até me recordar que, em 1890, por sua própria solicitação, eu a havia protegido de ser hipnotizada por qualquer outra pessoa, para que não houvesse nenhum risco de ela ficar aflita ao se colocar sob o controle de algum médico que lhe fosse antipático, tal como acontecera em Bergen, tal Wald.
Por conseguinte, renunciei por escrito à minha prerrogativa exclusiva. Fim. E aí, na semana seguinte, a gente começa pela discussão. Beleza? Todo mundo anotou aí onde paramos? Eu nem sei aqui. Até que página que vai? Ah, vai até 133. Então, tá quase acabando, né? Então, beleza. Na página, então, 127 da Companhia das Letras, 115 da Imago. Tá bom? Fez sentido a leitura de hoje? Gostaram? Sim. Então, beleza. A gente se vê na próxima semana. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Fiquem bem. Até semana que vem. É.